Então, o Calu a gente vai dar a parte da apresentação, que é a introdução e tudo mais. Eu vou falar sobre algumas áreas de atuação do médico veterinário para atuar. E a gente vai falar um pouco de enriquecimento ambiental e comportamento cães e gatos. Assim, a gente vai falar o básico, porque óbvio que a gente não vai entrar mais em aprofundar, porque eu tenho certeza que não é todo mundo que é medicina veterinária. Tem gente que quer engenharia, medicina, algo mais, não sei. Mas a gente vai dar uma passada por cima assim, para pelo menos ficar um pouco explícito algumas coisas. Porque, sendo sincera, nem eu, que sempre foi o meu sonho que eu queria medicina veterinária, nem eu pensei que era tantas áreas, que era tão aberto o ramo da medicina veterinária. Então, primeiro eu queria saber quem que tem algum pet, algum gato, ou um cachorro, ou que vai pra casa, sei lá, com um amigo, alguma coisa, vai em cavalo, boi, vaca. Alguém tem um pet? Na casa desse aqui tem 14 gatos. Meu Deus, é um Pegar a gatinho. foto de perfil dele do Face é um gato. Então, todo mundo sabe que todo animal ele tem que ter um bem-estar. Seja ele um animal que está na nossa casa, que a gente convive diariamente, ou também esses animais que eles são propriamente para o abate, como o porco, o boi, frango. Então, todos esses animais eles precisam de um bem-estar. Aqui eu dei um exemplo do quais são o que engloba, né, o bem-estar, que é o comportamento do animal, o ambiente em que ele vive, a interação que o animal tem com o humano, a alimentação, o equilíbrio, porque é tudo um equilíbrio. Se você for ver no ambiente, se o ambiente tem muito sol, não é bom para o bem-estar do animal. Se o ambiente se é muito úmido, também não é bom. Então sempre é bom o equilíbrio, tanto do ambiente, alimentação, saúde, etc. E a sanidade, né, que engloba absolutamente tudo, quanto alimento, quanto a saúde, a vacinação, então tudo isso engloba o bem-estar. Dentro do bem-estar, ele tem algumas liberdades, e dessas liberdades é o conceito que entra em 5 liberdades, que é o geral e que é tudo um ramo. A liberdade, primeiro aqui, da sede, da fome e da desnutrição, ou seja, ele tem que estar livre o tempo todo da sede, da fome, da desnutrição. Ele tem que ser livre, né, da liberdade do desconforto, ou seja, em todos os lugares eles têm que ter um bom conforto. Tanto na alimentação também, principalmente quanto no lugar em que ele vive, que ele passa a maior parte do tempo. Aqui a liberdade da dor, da doença, que é a liberdade de algum machucado que eles têm. Por isso que eles sempre têm que estar sendo vistos, examinados, sempre por um médico veterinário. Porque os animais, a gente não sabe o que eles estão sentindo, eles não sabem, eles não falam. Então, através dos comportamentos dele que a gente percebe o que eles estão sentindo. A liberdade, então, eles têm que estar livres do medo, do estresse. E a liberdade de expressar os seus próprios comportamentos naturais. Ou seja, tem que ser livre para brincar, latir, etc. Aqui eu coloquei um macetinho para a gente saber quando que o animal pode estar sentindo dor. Quando ele tem alguma alteração no seu comportamento, quando ele tem uma reação ao toque, ou seja, quando ele fica mais arisco, quando você vai tocar nele, ele se afasta, ele tem medo, ou ele avança aqui com uma agressividade, ou quando você, sem saber, você toca numa parte que está doendo, ele vai dar uma reação. Letargia, que é quando o animal dorme muito, quando o animal é muito sonolento, ele não quer fazer nada, ele só quer dormir, ou ele dorme por longos períodos de tempo. A vocalização, que é quando o animal late, uiva, falando aqui mais do cachorro, né? Mas pode ser gato, e a vaca, o frango, né, que pode piar. Então aqui é sempre a vocalização, que é quando eles latem, principalmente o cachorro, que eles uivam sem motivo algum. A falta de apetite, eles não vão querer comer,
isso daqui demonstra, né, para você já ficar meio desconfiado que está acontecendo alguma coisa de diferente no corpo deles. E por fim é isso, mas também engloba vários outros tipos de comportamento. Aqui, para falar sinceramente para vocês, era uma coisa que eu não fazia a mínima ideia da medicina veterinária e o tão grande que é o ramo, né, dela. Aqui, um dos responsáveis, né, dentro da medicina veterinária é o chamado responsável técnico, que é uma área da medicina veterinária que garante, né, a qualidade dos produtos e dos serviços que é direcionado para o consumidor, ou seja, para a gente. Tanto para, por exemplo, o corpo do animal, né, que a gente alimenta, como a carne de gado, frigorífico, laticínios, tanto também quanto laticínios, que daí é os produtos, né, que os animais podem gerar para a gente. Então, o RT é isso o que eles mais cuidam, tanto também para o que é gerado para o animal, como a ração, etc. Aqui é um pouco do que o RT, né, que é a medicina veterinária, está. As indústrias de carnes e laticínios, que é o que eu comentei, supermercado e pet shops que tem que ter um RT. Se você for em algum desses ou além dos lugares, né, que eles têm algo relacionado ao animal, tem que obrigatoriamente ter um responsável técnico, que é o que a gente chama de RT. Aqui, então, por exemplo, estabelecimentos avícolas, canis e gatis, perícias judiciais, zoológicos, parques nacionais, criadouros, que aqui é os criadouros em total, né? E daí, por fim, aqui da minha parte, o que os médicos veterinários têm a ver com as pessoas. Quando a gente fala em medicina veterinária, eles acham, é só mesmo pessoas, né? Animais que eles vão cuidar. Mas não, os humanos também. E principalmente é na parte de zoonoses, que são as doenças transmitidas dos animais para nós. A gente sabe que a raiva, que é os mais conhecidos, febre amarela, são doenças de animais que que transmitem para a gente. E quando são transmitidas, podem ocorrer igual ocorreu com o Covid, né? Que é a coisa mais recente que a gente viveu. Aqui, então, uns exemplos do que os médicos veterinários têm a ver com a saúde humana, né? Os médicos veterinários, então, eles devem garantir a prevenção e o controle de zoonoses. Aqui no segundo, que fala da notificação imediata, é isso o que os médicos veterinários devem fazer quando aparece uma doença nova ou uma doença já existente. Eles devem notificar, né, a população o que qual zoonose que foi aparecida. A partir disso, a população vai ser notificada e ele vai ter que tomar as medidas necessárias. Por um exemplo, se aparecer uma gripe aviária, que é o que está aumentando Rio de Janeiro, Espírito Santo, cada vez mais, está aparecendo novos casos. Essas doenças que acontecem nos aviários, isso, de granjas, que daí que ele pode pegar a população inteira dos frangos. Por exemplo, se um frango é notificado com essa doença, nem que os outros frangos não estejam contaminados, eles vão ter que ser abatidos. Eles vão ter que ser eutanasiados, que é a eutanásia, que é o medicamento que coloca, né, na corrente sanguínea ou em qualquer outro tipo, né, por inalação, nos animais, e tem que ser abatido para não ter esse aumento dessa zoonose e pegar a população inteira. E aqui, por fim, os médicos veterinários, eles atuam nos casos. Aqui é a famosa, que a gente conhece como... de vigilância sanitária, isso. Aqui é principalmente na vigilância sanitária, né? Principalmente ele atua nos supermercados, que são com os alimentos que vêm, né, dos animais, que são do nosso consumo. Já teve, não vou falar marca, não vou citar marcas, mas já teve aparecimentos de formal em leite,
que é algo muito perigoso. Aumento de nitrito e nitrato em presuntos e carnes em geral. O que muitos conhecem, carne moída, teve papelão na carne moída, que é o que muitos conhecem. Então isso é tudo a responsabilidade dos médicos veterinários, mas em geral do RT, para ter essa notificação, né, e para proibir isso, né, para que isso tudo não gere algo desonesto para o consumidor. Daí aqui são os exemplos de zoonoses, né, que devem ser notificados como uma notificação obrigatória. Aqui a brucelose e o que é mais conhecido, né, para a maioria, que é a raiva e a febre amarela. Acho que foi, né? Eu vou continuar com a fala da Mi. A brucelose, ela é uma doença infecciosa causada por bactéria do gênero Brucella. Ela pode ser transmitida por urina, sangue e restos placentários de vacas infectadas. E a raiva, ela é uma doença infecciosa causada por um vírus, e ela pode ser transmitida por mordida de morcego, cachorro infectado, enfim. E a febre amarela, ela é uma doença infecciosa causada por um vírus e pode ser transmitida por uma picada de mosquito infectado e principalmente pelo mosquito Aedes. Agora o código de ética todos os deveres e direitos dos profissionais veterinários, dos médicos veterinários, e todos os profissionais têm o dever de seguir e conhecer sobre o código de ética, tanto para a proteção dele, quanto para ele prestar um bom serviço, né, com o tutor e o animal. E o CRMV é o Conselho Regional de Medicina Veterinária e o CFMV é o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os princípios fundamentais, a gente colocou uns exemplos aqui, exercer a profissão com o máximo de zelo e ética e denunciar qualquer tipo de forma de agressão, tanto com o animal quanto ao meio ambiente. E sobre a eutanásia, que é o que a Mi falou um pouquinho, é um processo que induz, um procedimento que induz a morte do animal e é pautada por legislações nacionais e internacionais. E aqui a gente colocou uns exemplos de quando a eutanásia deve ser indicada, quando o animal trazer algum tipo de risco ao meio ambiente e à saúde pública, e quando o animal estiver comprometido de uma forma irreversível, que ele não pode ser curado de alguma forma, para evitar a dor e o sofrimento do animal. Bom, agora eu vou apresentar algumas áreas de atuação que o médico veterinário pode atuar. A ecoterapia. A ecoterapia ela é um tratamento que se utiliza a cavalos, que ela auxilia em diversos distúrbios físicos e neurológicos, principalmente em indivíduos portadores de necessidades especiais. Essa área, o médico veterinário, ele vai auxiliar, ele vai manter as condições físicas e o bem-estar do animal. Ele também vai acompanhar as sessões e o treinamento desses animais. Se o animal ele se sentir desconfortável, ele vai ficar estressado e ele vai trazer risco ao paciente. Por isso é importante o veterinário trazer um bem-estar animal e também é ele que vai auxiliar a escolha do animal mais apto para a prática do tratamento. Etologia clínica. Essa área ela é voltada para a prevenção, diagnóstico e tratamento de distúrbios de comportamento dos animais. Ele também promove o bem-estar tanto do animal como da família. Essa área ela busca entender a base de psicoemocional que leva o animal a comportamentos anormais, que muitas vezes é normal para ele.
Os veterinários dessa área, ela deve possuir amplo conhecimento tanto da clínica médica, como do comportamento animal e psicologia do animal e do humano, pois ele precisa ter um amplo conhecimento para ter um amplo diagnóstico, e tanto físico, psicológico e comportamental. Anestesiologia veterinária. Em modo geral, essa área ela é a utilização de drogas de forma temporária para suprir algum tipo de dor durante algum procedimento cirúrgico. E ela pode ser de dois tipos: a anestesia local, que é apenas um local do corpo, e a geral, que o animal fica completamente consciente. E elas podem ser tanto injetável como inalatória. Cuidados com animais silvestres. O médico veterinário dessa área, ele tem uma ampla diversidade de espécies, como por exemplo répteis, mamíferos, aves, animais marinhos, entre muitos outros. E eles podem trabalhar tanto em zoológicos, cuidando da parte da nutrição e do bem-estar do animal, monitoramento desses animais em áreas urbanas, fazendo a colocação de GPS e monitorando esses animais, e realizar a reabilitação desses animais, fazendo tratamento em clínica e cirúrgica, até os animais se tornarem aptos para serem soltos da natureza novamente, entre outras áreas. Fisioterapia veterinária. A fisioterapia veterinária, ela usa o agente físico como forma de tratamento, analisando os movimentos e a postura do animal, e utilizando diversas modalidades para o melhoramento do animal, sendo de fraturas, de traumas, de lesões, e também ele pode auxiliar na prevenção de postura e de mobilidade, de problemas futuros. Alguns exemplos é a hidroterapia, onde o médico veterinário vai incentivar o animal a fazer movimentos dentro da água com objetos e brinquedos. A acupuntura, onde é feita a colocação de pequenas agulhas em determinados pontos do animal, onde tem terminações nervosas nesses pontos, e quando esses pontos são ativados, eles podem auxiliar no tratamento e a prevenção de certas doenças. A massoterapia, onde é feita a utilização de massagem, e a laser, onde é feita a aplicação de laser em determinados pontos dos animais, onde vai aliviar dores e inflamações. Então, eu sou a Yasmin, a Gabriele. A gente vai falar um pouco sobre enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental, eles são técnicas assim, para desenvolver o intelecto e o físico do animal. Eles causam diversos benefícios, incluindo redução do estresse e da ansiedade. Nos gatos, O enriquecimento ambiental é importante para os cães, pois os cães eles são animais bastante sociáveis e às vezes a gente não consegue dar atenção para eles todo o tempo. E muita gente tem tipo só um cachorro na casa. Isso faz eles, sei lá, destruir um sofá, destruir as coisas de valor. Para eles se entreter com outra coisa e não fazer isso, tem essas técnicas para ele se entreter até com outra coisa e para aliviar esse estresse que ele acaba tendo. os gatos são, assim, um pouco hiperativos desde pequenos, né? Eles precisam estar em constante movimento e eles destroem muitas cortinas, sofá, arranham muitas coisas, então eles precisam ter pode dizer, não é equipamentos, esses itens para eles poderem gastar energia e também não destruir as coisas em casa. Agora pode passar. Então, agora eu vou falar alguns exemplos, dos tipos de enriquecimento ambiental para cães e exemplos. O primeiro é o cognitivo. O cognitivo é mais brincadeira, assim, que ele ganha recompensa. Tipo, tem umas bolinhas interativas que ele vai mexendo e vai saindo ração, mais por recompensa mesmo. Pode passar. O alimentar assim, o instinto do cão é caçar para obter alimento, né? Mas como os cães de casa, eles não precisam caçar, eles têm um alimento fácil. Então, existem alguns comedores até porque ele precisa mexer mais, assim, para conseguir o alimento. É até uma maneira dele se entreter e não é uma maneira de recompensa, mas sim o próprio alimento do dia, assim, dele. E o físico é mais para exercer mesmo a atividade física do cão, alguns obstáculos, tipo caixa empilhada para ele brincar, alguns circuitos assim para ele fazer pela casa. Então, para os gatos é recomendado ter plataformas e nichos de 8 a 10, assim, podem ser de madeira, de plástico, para que eles estejam pulando e subindo as coisas, para eles não subirem em guarda-roupa, por exemplo, ou nos armários. Então, tipo, ter um local apropriado para esses nichos, para eles poderem subir e gastar energia.
Os arranhadores são muito importantes também, esses gatos tendem, né, a já arranhar o sofá, a cortina. Tendo arranhador, eles podem arranhar o arranhador e alongar, se alongar, se esticar, gastar as unhas, né, e não vão arranhar as coisas em casa. É isso. Obrigada pela atenção, gente. Eu sei que é meio chato, essas horas da manhã, mas muito obrigada. É isso.